Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Deus seja louvado, né? Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança. Deus é muito bom para nós, maravilhoso é o seu nome. Grande, poderoso é o grande eu sou. O nome dele é Jesus, o maravilhoso Senhor da nossa vida, da nossa salvação. Amém? Irmãos, vamos ler a palavra de Deus hoje aqui no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quanto vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu achei interessante esta palavra, irmãos, porque eu vi essa palavra aqui como um princípio bíblico. Porque muitas vezes a gente não dá tanta importância quando uma pessoa vem falar das coisas de Deus para nós. A gente ignora, né? A gente pega e acha que aquilo não é importante na nossa vida. E aqui o Senhor Jesus estava dando algumas instruções para os seus discípulos. Era uma missão dos 12 apóstolos. Jesus estava falando assim para ele, que na casa em que eles entrarem, queres para ficarem ali até partirdes dali. Isso não quer dizer também agora que muitas pessoas embocam na casa dos outros e não vai mais embora, né? Isso daí já é outro assunto para um outro momento. Tem pessoas que pegam esse versículo, embocam na casa dos outros e fica ali 3, 4 dias, porque acha que pode ficar lá e porque está escrito aqui que é para ficar até partirdes dali, mas não, aqui já é um outro contexto. Jesus estava falando ali sobre a missão daqueles discípulos. Como é que aqueles discípulos, quando eles começassem a sair evangelizar, como é que eles deveriam se comportar? Eles deveriam calçar sandálias e não vestirem 2 túnicas. E dizia assim: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. Tá meio ruim o meu celular hoje aqui, não tá dando quase para ver o meu rosto. Queria pôr numa posição que vocês pudessem me enxergar melhor. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso. Aí, um jeitinho que vocês pudessem me ver melhor, né, meu rosto. Que agora eu ganhei um suporte aqui do meu genro, que agora ele fez um suporte para mim fazer minhas lives e ficou meio nessa posição onde eu tô aqui, ficou meio alto aqui onde eu tô sentada e tá parecendo que eu não tenho essa parte da cabeça, mas tudo bem, vamos continuar. Vamos continuar aqui nas instruções, né? Que eu falei aqui para vocês que eu achei interessante esta parte aqui. E achei como um princípio. E mesmo sendo falado ali para os seus discípulos, essa palavra, eu creio que a palavra de Deus, ela se cumpre a cada dia, a cada momento. E essa palavra, interessante que eu estava falando, né? Que muitas vezes as pessoas não dão crédito para a palavra de Deus. Você vai, prega a palavra e ele não dá crédito. E aqui fala: quando vos não receberem, nem vos ouvirem saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés. Olha, não é para levar nem a poeira dos pés da gente. Foi lá, falou da palavra de Deus, a pessoa não quis ouvir, você não é mais cúmplice da alma daquela pessoa.
Você falou, você fez a sua parte. Então você não precisa ficar preocupado. Porque a própria palavra de Deus está nos ensinando aqui nesta noite. Que a gente tem que, se estiver debaixo dos vossos pés, sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então sacode o pó que está debaixo dos vossos pés e continua andando. Isso que é que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos, que eles não precisariam ficar presos a uma situação. Se a pessoa não quer, ninguém é obrigado a servir a Deus, irmãos. E todos nós temos a oportunidade hoje de ouvir a palavra de Deus. Ninguém pode falar assim, eu não sabia. Naquele dia, quando Jesus voltar, que nós vamos chegar diante do Senhor, a gente fala assim, eu não sabia, ninguém falou nada para mim. Não, irmãos, hoje tem a mídia, hoje tem televisão, hoje tem internet, onde você liga, tem alguém falando as coisas de Deus. Só não vê e não obedece quem não quer. Naquele tempo, quando seus discípulos foram ali começar a missão dos 12 apóstolos, eles saíram de 2 em 2. Não tinha a facilidade que nós temos hoje. Quando que eu ia imaginar, né? Quando eu comecei a pregar o evangelho, que um dia eu estaria na frente de um celular pregando a palavra. Imagina no tempo desses discípulos, então, eles nunca imaginavam isso daí. Que a tecnologia, nem se ouvia falar nessa palavra tecnologia. Eles nunca chegaram a conhecer esta palavra tecnologia. Eles não tinham este vocabulário nos lábios dele. E hoje nós temos tanta facilidade, mas mesmo assim, o coração do homem é um coração duro. Mas ninguém é obrigado a servir. Você pode fazer o que você quiser. Você não é obrigado a ouvir essa live, você não precisa escutar as orações, você não precisa nada. Você faz da maneira que você achar melhor. Só que tudo que você fizer vai ter uma consequência. Se você ouvir a palavra e obedecer a palavra de Deus, você vai ter uma grande herança de bênção na tua vida. Mas se você não obedecer a palavra de Deus, também você vai ter as consequências. Mas nem por isso nós somos obrigados a servir a Deus. Nós servimos a Deus por amor, por gratidão, por tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Ele morreu na cruz do Calvário por amor de mim, por amor de você, e Ele não cobrou nada de você. A Bíblia diz que tudo é de graça. É a graça de Deus que nos faz estarmos aqui nesta hora pregando a palavra do amor de Deus para você. Não é porque eu sou boazinha, não é porque eu tenho uma nomenclatura de pastora, não é nada por causa disso. A gente prega a palavra porque o amor de Deus foi tão grande na minha vida e está sendo na sua hoje também, esta oportunidade que Deus está nos dando. Só que o Senhor, Ele é uma pessoa muito justa. Ele é o justo juiz. Então ele já ensinou ali desde o começo para os seus discípulos que se aquela cidade não recebesse eles, quando sair dali, sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés em testemunho contra elas. O que Jesus estava ensinando ali? Não fique preso nessa situação, continue pregando. Mas eles não quiseram ouvir, então para eles haverá menos tolerância no dia do juízo para Sodoma do que no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ela não quis ouvir. Houve um profeta lá, houve alguém lá pregando a palavra, mas ele não quis, então ele vai passar pelo juízo. E naquele dia não vai ter desculpa. Ele vai falar, mas eu lembrava daquela irmã que pregava ali no ônibus, ela falava do amor de Deus. Ele vai lembrar, mas ele não vai ter perdão naquele dia.
porque ele não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele não aceitou o sacrifício de sangue de Jesus na cruz do Calvário, porque tem muitas pessoas que até aceitam Jesus. Você fala para ele assim: você aceita Jesus? Ah, claro que eu aceito. Na minha religião eu tenho Jesus. Jesus está lá na parede, ou Jesus está lá pregado numa cruz, com umas feridas nas mãos, nos pés. Mas não é deste Jesus que eu estou falando. Estou falando de um Jesus vivo, que não está mais na cruz do Calvário, que ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo. E aceitar Jesus, todo mundo aceita. Mas você tem aceitado o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Porque o que vai nos salvar aquele dia, irmãos, é nós reconhecermos que Jesus morreu na cruz do Calvário. O sangue de Jesus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. No livro de Apocalipse diz assim, ó: bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestidura no sangue de Jesus. A palavra lavam está no sentido presente. Então nós temos que lavar as nossas vestiduras todos os dias, as nossas vestiduras, nossas vestes espirituais, todos os dias no sangue de Jesus, para que naquele dia nós não sejamos comparados como esta cidade que rejeitou a palavra da verdade. Às vezes eu fico pensando, não sei por que as pessoas resistem tanto e não querer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não sei porque as pessoas, tem pessoas, irmãos, eu conheço pessoas que se tiver um culto, que ali vai falar do nome do Senhor Jesus, ele não participa. Não participa. Porque ele acha que Jesus é uma religião. Jesus não é uma religião, irmãos. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o dono da igreja. Ele não é uma religião. Ele não é um sistema. Jesus, ele é aquele que veio para nos libertar, para nos salvar, para colocar em nós um novo nascimento. A Bíblia diz assim que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Este é Jesus. Ele é Jesus, ele é o Senhor. Então, tem muitas pessoas que falam assim: ah, eu não quero mudar de religião. Jesus não é religião. Jesus é Deus e Senhor de toda a nossa vida. Ele é Senhor daqueles que o recebem como seu único e suficiente Salvador. Talvez você que está aí do outro lado fale assim: não consigo entender esta palavra. Mas ore a Deus. Peça para que o Espírito Santo abra o seu entendimento, para que você venha entender o propósito de Deus na sua vida. Todos nós somos merecedores da salvação. Merecedores assim, de receber Jesus. Nós não somos merecedores não, pela nossa bondade, pelo nosso jeito, não somos merecedores. Mas nós somos pessoas que fomos escolhidas por Deus para receber esta salvação. Todos nós temos a mesma oportunidade. Só que também Jesus deixou você no livre arbítrio. Você é livre para escolher. Se você não quiser Jesus, não tem problema. Ninguém vai te obrigar a aceitar Jesus. Mas também naquele dia, Jesus não pode te aceitar, porque você o rejeitou em vida. Você teve toda a oportunidade de servir a Deus, de abandonar o pecado, abandonar o mundo, o sistema, as coisas dessa terra que não leva a nada. Mas você não quis. Você preferiu mais satisfazer a sua vontade do que fazer a vontade de Deus. E nós fomos chamados sim para pregar a palavra. Nós fomos chamados sim para ensinar o evangelho. Nós fomos chamados sim para falar que Jesus é lindo, maravilhoso, ele é o grande eu sou.
Ele é aquele que vai vir um dia buscar a sua igreja. Está muito próximo esse dia. Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Ele não nos deixou órfãos, ele enviou o seu Espírito, o Espírito Santo da verdade. E ele já começou a ensinar os seus discípulos desde aqui, né? Começou na missão de 12, que era de 2 em 2. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E estamos hoje em milhões de pessoas que aceitou Jesus e somos todos seus discípulos. Só que nós não somos obrigados a fazer nada. Nós somos voluntários para Deus. Você é voluntário, eu sou voluntário. Porque Jesus, ele nos ensinou a pregar o evangelho, mas não a obrigar a pessoa a aceitar o evangelho. Isso daí depende de cada um. Se você aceitar, glória a Deus. Se você não aceitar, nós sacudimos o pó do nosso sapato e ali nós caminhamos para frente, avante. É isso que Jesus estava falando ali para os seus discípulos. Não quer aceitar? Sacode a poeira e vai avante. Continue indo para frente. Continue olhando para mim. Continue olhando para o alto. Continue fazendo a obra. Continue pregando o evangelho. Não quer aceitar? Continua. Vai passando. É uma fila, irmãos. É uma fila. A gente vai pregando, a fila vai andando. E se a pessoa não quiser aceitar, aquele dia haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para essa pessoa que não quer aceitar Jesus. Porque nós temos que fazer sim a obra de Deus, mas obrigar as pessoas a querer a obra de Deus, a aceitar a palavra de Deus, isso eu não posso fazer. Eu posso somente pregar. O meu chamado é pregar. Agora, convencer você do seu erro, esse daí é trabalho do Espírito Santo de Deus. E isso ele faz. Até na última hora da sua vida, até no último momento, o Espírito Santo vai estar batendo na porta do teu coração e vai estar falando assim: aceita a remissão dos seus pecados, aceita, arrependa, até na última hora você vai estar ouvindo esta palavra: quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Se hoje você se arrepender, vai ter um grande exército lá de anjos no céu, cantando e adorando a Deus, porque mais um o inferno perdeu e o céu ganhou, em nome de Jesus. Amém? E voltando aqui só nesta parte aqui do 10, quero deixar bem esclarecido para os meus seguidores, que diz assim: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. Quando eu estou falando isso daqui, não é a questão de uma pessoa quando vem na casa da gente, fica ali 2, 3 dias, não é isso daí. É questão de pessoas que usam deste versículo para não trabalhar, para não ganhar o seu sustento e para ficar comendo na casa dos outros, como se aquela casa onde ele está tivesse obrigação de ficar sustentando ele. E a palavra de Deus diz que quem não trabalha também não coma. Por que eu falo isso, irmão? Porque eu já conheci pessoas que se dizem missionárias, né? Se dizem, porque para mim não é, embocar na casa de pessoas idosas, bem idosas, mais idosa, com parte que está fazendo missões, e ali ele fica. Ali ele almoça, ali ele janta, ali ele dorme, ali ele fica o mês inteiro na casa da pessoa e não vai mais embora, e fica baseado aqui nesse versículo. Não, irmãos, aqui é porque os discípulos saíam fazendo a obra de Deus, eles não levavam nada. Então, quando eles chegavam na casa de alguém ali, eles eram recebidos, faziam a obra de Deus. Quem aceitava, amém, né? Recebia a palavra, ali era de bom grado. Aqueles que não aceitavam, eles continuavam indo, pregando o evangelho e fazendo a obra de Deus. Então, aqui, nesta palavra, quando fala sacudir o pó da sandália, era um costume comum empregado pelos judeus ortodoxos. Quando passavam por um lugar pagão,
Eles faziam isto para tentar se livrar das impurezas daqueles lugares. Ao fazerem o mesmo, os apóstolos evidenciavam que, ao recusar o evangelho, a pessoa se tornava digna de juízo e de condenação caso não se arrependesse. Foi o que eu expliquei para vocês, né? As pessoas ali eram dignas de condenação caso não se arrependessem. E neste momento, irmãos, eu quero que você ore comigo. Se você gostaria de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que ainda não aceitou, você está aí desanimado, abatido, triste, pensando assim, o que eu vou fazer da minha vida? Hoje o Senhor está te dando uma grande oportunidade para você. Aceita Jesus, abra o teu coração para Ele. Você vai ver que muitas coisas que você não tinha resposta, a partir de hoje, se você fizer esse ato de fé, muitas coisas vão entrar com resposta na tua vida. E você que já tem Jesus no seu coração, depois você escreve aí no comentário, eu já tenho Jesus. E você que está aceitando Jesus hoje, você escreve aí, eu estou aceitando Jesus hoje. Deus vai mudar a tua história, como mudou a minha, vai mudar a sua. Amém? Coloca a sua mão junto com a minha. Espero que esta palavra, né, que nós aprendemos aqui hoje, possa edificar a tua vida, a tua casa, a tua família, como edificou a minha também. Que a gente muitas vezes fica perdendo tempo, né, com pessoas que não acrescenta nada, não quer viver o evangelho. Então tem momentos na vida da gente que é na hora de sacudir o pó e caminhar para frente, avante. Este é o nosso tema deste ano, avante e sem parar, em nome de Jesus. Amado Deus, mais uma vez eu quero estar orando para este ouvinte da Hora da Esperança, do culto ao seu lar. Por onde passar, meu Deus, esse clamor, esta oração, Pai, toca nessa vida, esclarece o entendimento dele, abre o entendimento desta pessoa, Senhor. Visita a casa dela, o lar dela, a família, o coração desta pessoa, que não haja no meio desta pessoa nenhum espírito de confusão, nada que venha atrapalhar o entendimento dela. Pai, o Senhor está batendo na porta deste coração. A tua palavra diz, eis que eu sou a porta e eu bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Pai, eu sei que o Senhor está batendo no coração de alguém neste momento e que esta pessoa abra o coração para aceitar o Senhor, para que naquele dia, no grande dia, no dia do juízo, ele não venha ser comparado como uma pessoa rebelde que não quis te aceitar. Que não venha ser comparado com este versículo, que a pessoa que pregou para ele teve que sacudir a poeira do pé, para que esta pessoa não venha ser colocada como uma pessoa condenada naquele momento, mas que esta pessoa que está me ouvindo agora receba esta palavra, receba o evangelho da paz e que haja na vida dele um contentamento, uma satisfação de servir ao Senhor, como diz no Salmo 100, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Que esta pessoa venha entender a palavra, que esta pessoa venha se entregar corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. Que tudo aquilo que impede dela ter uma vida dedicada ao Senhor Jesus, toda amarração, todo impedimento, toda barreira, toda obra contrária, toda tradição do passado, tradição de religiões, sejam quebradas agora na vida deste ouvinte, em nome de Jesus.
E que se houver alguma enfermidade na vida dessas pessoas, sejam colocadas por terra. Se houver alguma doença crônica, alguma doença mandada, algum espírito de doença, sai agora, em nome de Jesus. E que o poder deste nome esteja colocado no coração desta pessoa. E que ela venha se arrepender dos seus pecados, que ela venha entender a palavra de Deus, que a sabedoria divina entre na mente desta pessoa agora, que haja uma transformação, que haja uma restauração nesta vida, uma restauração na vida deste casal que está orando comigo agora. Se houver algum espírito contrário no meio deste casamento, que caia por terra agora em nome de Jesus. E que esta vida seja ricamente abençoada, com a bênção do Pai, com a bênção do Filho e com a bênção do Espírito Santo de Deus. Amém. Seja ricamente abençoado, meu irmão. Seja ricamente abençoado, minha irmã. Que as bênçãos do Senhor caia sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Eu quero estar pedindo para você, compartilha aí, deixa um joinha e se inscreve no canal. Amém? Deus que te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança. Deus que te abençoe.